Êxodo 8. Êxodo 8, nós vamos ler do verso 1 até o verso 15. Depois disse o Senhor a Moisés: Chega-te a Faraó e diz: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, e subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs como a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: Digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Ele respondeu: Amanhã. Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti e das tuas casas e dos teus oficiais e de todo o povo, ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés chamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nos em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Amém. Meus irmãos, nós olhamos para a história do Egito, olhamos para os povos ímpios das Escrituras, e aí olhamos para essas pessoas e dizemos: olha, são idólatras, se prostram diante de deuses falsos. Nós olhamos para as pessoas do nosso tempo, que se prostram na frente de imagens, cultuam elas, apontamos o dedo e dizemos que elas estão erradas. A questão que às vezes nós esquecemos é que por mais que nós não tenhamos ídolos de madeira, de ferro, de argila, seja lá do que for, nós temos muitas vezes ídolos dentro do nosso coração. E a melhor forma de olhar para as pragas do Egito é isso. É entender o que Deus está destronando os deuses egípcios e tentar encontrar paralelo no nosso coração. Porque por mais que nós não adoremos os deuses egípcios, outras manifestações dessa idolatria se encontram nas nossas vidas. E é isso que eu quero mostrar para os irmãos a cada semana que a gente for considerando essas pragas. É encontrar aquele tipo de idolatria no nosso coração, se porventura existe, e arrancar isso para que Deus seja glorificado. Já tem mais de 1 mês e meio que eu preguei que eu estou pregando esse texto, né? É a última vez que eu preguei. Então deixa eu lembrar os irmãos rapidinho o que é que a gente tem percebido. Eu falei para os irmãos que todas essas pragas, elas têm que estar vinculadas ao texto de Êxodo, capítulo 6, versículo 2, até Êxodo, capítulo 7, versículo 7. É ali que está o cerne da coisa e que dá a razão para que todas as pragas aconteçam. E lá naquela parte eu falei o seguinte: olha, várias vezes Deus disse: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor.
O texto eu dividi em três partes. A parte do meio fala de Moisés e Arão. Moisés e Arão foram os homens que Deus escolheu para mostrar que Deus é o Senhor. E aí eu enfatizei bastante. Para quem é que Deus quer se mostrar como Senhor? Primeira parte do texto fala que Deus se mostra como Senhor para Israel, para os crentes. E a segunda parte é Deus se mostrando como Senhor para os ímpios. Então, nas pragas, Deus está mostrando a sua divindade e destronando as divindades egípcias. E quem é que tinha que perceber isso? Tanto o povo crente quanto os ímpios egípcios. Então, Deus está dizendo, eu sou o Senhor. E esse senhorio de Deus, ele se manifestaria em várias áreas da vida humana. No último sermão, eu preguei na primeira praga, que foi o rio que foi transformado em sangue. E na ocasião, eu falei que Deus estava mostrando que ele é o único que dá sustento verdadeiro. Os homens idolatravam o rio porque achavam que o rio era um Deus que provinha tudo que eles precisavam. Era do rio que vinha a água para beber, era do rio que vinha peixes, era do rio que subia e deixava sedimentos. Então os homens achavam que a fonte do sustento deles era o rio. E Deus vai mostrar que a verdadeira fonte de sustento é ele, e não o rio. E mais uma vez nós estamos diante de uma divindade da qual os homens dependiam e que Deus estava querendo destroná-la. E é isso que eu vou explicar para os irmãos. Essa praga consiste nas rãs. As rãs estavam vinculadas a uma deusa daquela época. De maneira que as rãs elas não andavam sendo mal vistas. É que as pessoas criavam rãs, mas também não andavam matando, não andavam sentindo nojo, porque ela estava ligada com uma divindade que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. As rãs elas eram um símbolo de fertilidade. Os homens olhavam para os girinos, acho que todo mundo já viu o girino, né? Ali na beira da água, aí o girinozinho bem pequenininho, que depois vai virar um sapo ou uma rã. E os homens olhavam para aquelas dezenas de girinos e achavam que aqueles girinos eles surgiam automaticamente. Então eles associaram a seguinte ideia: assim como essa fertilidade no sapo e na rã, então a fertilidade também ela vem por meio de uma divindade. Essa divindade era uma mulher com cara de sapo e corpo de mulher. Ia ser muito bonita, né? A cara de rã e o corpo de mulher. Às vezes o corpo todo era de rã também. Então os homens achavam que os girinos surgiam espontaneamente e isso era sinal, então, de fertilidade. Então eles criaram um deus na mente deles, que era Heket, que era essa mulher, cabeça de rã e corpo de mulher. Uma das imagens mais famosas dos deuses egípcios, se você pesquisar na internet, ela inclui dois deuses. O primeiro deus era Khnum, Khnum. Para eles, Khnum era um deus que tinha formado o ser humano. Isso te lembra alguma coisa? Gênesis capítulo 2. Deus formou o homem do pó da terra. Formou. Para eles, quem tinha formado o homem era esse Deus Khnum. E aí o texto bíblico diz que Deus formou o homem e soprou nele o fôlego de vida. Para os egípcios, quem soprava o fôlego de vida era essa deusa Rã, Heket, H-E-Q-E-T, se você quiser pesquisar na internet. Se você pesquisar o nome desses dois deuses juntos, você vai encontrar uma imagem onde um está do lado do outro e o ser humano está no meio. E o que os egípcios criam? Que Nun tinha formado o corpo e que Heket tinha soprado a vida nos homens. De maneira que os homens associavam o fôlego de vida, a existência a essa deusa, Heket. Por isso que os sapos eram tão valorizados. E é por isso que Deus mandou os sapos inundarem todo o Egito, para que os homens, então, sentissem nojo daquilo que eles tanto admiravam. Para que eles sentissem nojo daquilo que para eles era símbolo de vida. E Heket era responsável pelo parto. Era ela que faria com que os partos fossem bem-sucedidos. Então, as egípcias grávidas, elas clamavam a Heket no processo gestacional, elas clamavam a Heket no processo do parto,
porque elas acreditavam que é por meio daquela mulher que os partos seriam bem-sucedidos. Tão tal que as parteiras eram chamadas servas de Hecate. Eram mulheres usadas por aquela deusa para que as crianças não morressem no parto. Então ela está ligada ao soprar a vida, ela está ligada ao nascimento do parto, e ela também era um auxílio após a morte. Se você pesquisar Hecate, você vai encontrar duas imagens principais dela. Uma delas é essa que eu acabei de falar, ela e Quinum formando o homem, e a outra imagem vai ser de uma rã segurando duas facas. Para eles, Hecate era aquela que cortava o cordão umbilical. É ela que trazia a criança do ventre da mãe para esse mundo. E ela tinha esse poder de dar a vida para a criança. E é ela também que tinha o poder de tirar a vida. Então, se por uma faca ela cortava o vínculo com a mãe e trazia a criança para o mundo, com a outra faca ela cortava o vínculo da pessoa com esse mundo. Era ela que dava o fôlego de vida e era ela que tirava. Nos rituais funerários, Hecate era constantemente mencionada, porque ela apenas não tirava a vida. Nos rituais, eles clamavam a ela para não perecer para sempre. Eles pediam para ser levados para o horizonte oriental. Ou seja, resumindo tudo isso, Hecate dava a vida e tirava a vida. E mais do que isso, além de tirar a vida, ela tinha o poder de levar para o que para nós seria o paraíso. E qual é o significado teológico disso para as nossas vidas? Como eu falei no começo do sermão, nenhum de nós aqui tem uma imagem do sapo em casa e fica adorando. Mas muitas vezes nós esquecemos de onde vem a nossa vida. Deus, ele é o oleiro. Gênesis 2, versículo 7. Quem formou cada um de nós foi Deus. Foi ele que nos deu o dom da vida. É dele que vem a nossa existência. É dele que vem o sopro das nossas vidas. De maneira que, se não for pelo poder de Deus, nós não viemos à existência. Se não for pelo poder de Deus, nós também não continuaremos a existir. E talvez você não adore um sapo, mas você adora a medicina. E acha que a medicina é a grande solução para tudo. E não é. Porque uma hora ou outra, cada um de nós tem que enfrentar a morte. Então, talvez nós temos nossos ídolos no nosso coração quando achamos que o nosso dinheiro vai ser capaz de nos sustentar, de nos fazer ser eternos. E a gente muitas vezes faz o possível para prolongar a vida. Querer viver muito não é pecado. Agora, às vezes, nós pensamos que o nosso cuidado extremado vai garantir nossa vida, e não é assim que as coisas acontecem. Você pode ser muito zeloso com a sua vida. Você pode ser um motorista bem zeloso. Aí vai vir alguém, talvez, e bate, e você morre. Ou eu. Então, nós temos que entender que, por mais que nós temos o dever de ser prudentes, a nossa existência ela se dá por meio de Deus, e a preservação da nossa vida se dá por meio de Deus. Porque, às vezes, nós somos muito preocupados conosco mesmo, nós somos muito metódicos, tentando nos proteger, quando a verdadeira proteção vem do nosso Deus. É Deus que te deu o fôlego de vida, e na hora que Ele quiser, Ele vai cortar esse fôlego de vida. Segunda coisa, para eles, essa deusa era responsável por partos bem-sucedidos. Era ela que determinava quem nascia e quem morria. Mas a primeira humilhação dela aconteceu não foi aqui. Foi lá quando o faraó estava com raiva, porque o povo estava se multiplicando, e ele enviou as parteiras, que eram conhecidas como servas de Hecate, para matar os filhos de Israel. Só que elas não puderam fazer isso, porque aquela deusa não tinha poder de dar vida. Eu argumentei quando eu preguei que elas mentiram. Mas é interessante o fato delas dizerem para Faraó que quando chegavam lá, as crianças já tinham nascido. O que essas mulheres estavam dizendo para Faraó? Elas não precisam das servas de Hecate. As filhas de Israel não precisam das servas dessa deusa para vir à existência. De modo implícito, o que está sendo dito é que os israelitas não precisavam de um Deus pagão para existir. Eles precisavam somente de
Deus. É por causa de Deus que os partos são bem-sucedidos. Ali no seminário, a gente tem muitos momentos tristes. Nesses 2 anos e meio, quase que eu estou lá, já vi muitas irmãs perderem filhos. Algumas perderam mais de um. E eu sei que, tendo perda desse jeito, quando a irmã engravida de novo, o coração dela já fica temeroso. Já perdeu um filho, já perdeu 2. E a tentação que se tem nesse momento é tentar fazer todos os esforços possíveis para se cuidar, para não perder o bebê. Isso não é errado. O problema é se, com essas perdas, a gente começar a achar que a gente tem que se esforçar mais para que a criança venha à vida. O que vai fazer uma criança vingar, entre aspas, e nascer, não é você. Não é seu esforço. É o nosso Deus. O que vai fazer com que seu filho nasça de maneira perfeita, seja fisicamente, seja mentalmente, não é o seu esforço. Não é o seu cuidado. Quem vai preservar a vida do seu filho e a saúde dele é Deus. Porque talvez a mãe ela é cheia de cuidados, ela é cheia de amores, e acha que isso vai fazer com que venha nascer o filho perfeito, e não vai. Porque é Deus que determina como é que as coisas têm que ser. E se vier perfeito como a gente sonhava, demos graças a Deus por ter vindo assim. E se não vier, dar graças a Deus também. Porque é Ele que faz todas as coisas e nós cremos que Ele faz com sabedoria. Então, tanto para irmãs que estão lutando e às vezes não conseguem segurar o filho no ventre, para irmãs muitas vezes que estão tentando engravidar e não conseguem, você tem todo o direito de buscar respostas, de tentar, de usar métodos. Isso não é errado. Agora, é errado muitas vezes quando a gente começa a se culpar e achando que a culpa é nossa porque essa criança não está vindo. E não é. É Deus que determina quem engravida, quem tem o filho ou quem perde. É em Deus que está a vida. E aí nós temos sempre que ter aquela ideia em mente, entender que nós temos que fazer tudo o que nos é possível, até usar da medicina, se caso for, mas nunca esquecer que o sucesso depende de Deus. É Deus que é capaz de fazer uma mulher de 80 anos engravidar. Deus é capaz de fazer uma mulher que já arrancou o útero ter um filho. Porque o nosso Deus, ele está acima das circunstâncias. Tudo isso para dizer que nós temos que aprender a depender de Deus em todas as coisas. A sua vida, a vida dos seus filhos e até a vida de um filho que você quer que venha, não depende de você. Depende unicamente de Deus. É de Deus que nós temos a nossa vida. Mas não para por aí. Hecate era responsável, em primeiro lugar, para que o parto fosse bem sucedido. Mas Hecate também era responsável para impedir que a alma perecesse na morte. Mas nós cremos pelas Sagradas Escrituras que quem nos leva para o céu não é um sapo. Quem nos leva para o céu é Deus. O próprio Jesus Cristo falou, a vida eterna é esta, que conheçam a ti e a Jesus Cristo a quem enviaste. Cristo Jesus é aquele que é capaz de nos levar para o céu e nos dar a vida eterna. Somente Cristo Jesus tem esse poder de impedir que a nossa alma pereça eternamente. Então, enquanto os egípcios clamavam a deusa Sapo, Rã, para que a sua vida fosse preservada na eternidade, nós cremos que a nossa eternidade está em Deus. Nos funerais, eles clamavam para aquela deusa, dizendo, olha, nos leva para o paraíso, nos leva para o horizonte. Só que nós lemos nas Sagradas Escrituras que Cristo Jesus é aquele que nos leva para a casa do Pai. É Ele que nos leva para a casa do Pai. Ele fala, eu vou preparar lugar para vocês, se não fosse assim, eu não teria dito. Então é pelo poder de Deus e da sua palavra, por meio de Jesus Cristo que você existe. É pela vontade de Deus que um determinado dia você vai morrer.
mas é pela vontade de Deus também que um dia você vai entrar nos portões celestiais e glorificar a Deus eternamente. E a grande questão é, aonde está a sua confiança? O filho que você tem, que você tanto ama, talvez você pode perdê-lo. E a grande pergunta é, o que é que você acha que é capaz de fazer essa criança crescer? De quem depende o crescimento dessa criança? De quem depende o desenvolvimento dela? Não é do seu cuidado extremado. A existência dessa criança, ela depende unicamente de Deus. Eu conheci um pastor a quem eu amei muito, e era o homem mais zeloso pela saúde que eu conhecia. Não estou dizendo que ele está pecando, estou apenas comentando. Ele só comia arroz integral, macarrão integral e carne de peixe. Raramente ele comia carne de vaca. Raramente. Por causa de tudo aquilo que diz respeito às coisas. E era um homem extremamente saudável. Extremamente saudável. Era um João Batista vivo. Tanto na comida quanto na vida. Um homem que zelava. E a gente olhava para ele assim e falava, olha, esse pastor vai viver muito, porque ele se cuida. Certa vez a esposa dele foi no médico e o médico falou, olha, tá feio o negócio. Que ela não seguia a restrição dele, né? Acho que as veias já estavam bastante obstruídas. E aí ele foi e começou a insistir para ela fazer como ele. Poucos meses depois voltaram no médico, o médico falou que a situação dela já estava muito melhor. Ela teve ainda que fazer uma cirurgia, mas ele ficou feliz, porque aquele processo dele estava dando certo, né? Fazendo ela comer de maneira mais saudável. Só que aquele homem saudável, que parecia que ia viver anos e anos, aquele homem que a gente pensava que viveria, sei lá, até os 100 anos, porque se cuidava, morreu em um acidente de carro. Perdeu ele, perdeu o cunhado, perdeu a esposa e perdeu a mãe. Todos morreram no acidente. Eu repito, ele pecou se cuidando? Não. Mas o cuidado dele não prolongou a vida dele, porque quem diz quem vive e quem morre é Deus. Então pare de fazer você mesmo Deus para si mesmo. Pare de fazer você mesmo Deus para os seus filhos. Você não é Deus. Essa criança pode ser tomada de você a qualquer momento. É seu dever amar e cuidar. Mas é seu dever entender que é por causa de Deus que nós estamos de pé. E é fácil, meus irmãos, a gente esquecer disso, porque a gente gosta de confiar em si mesmo. Mas nós temos que aprender a confiar em Deus. Então, repito, talvez você não adore um sapo, mas você adora os próprios métodos que você usa. E o interessante desse texto é que eles confiaram no Arã, mas o que foi que aconteceu no final? O texto diz que as rãs morreram. E eles tiveram que juntar as rãs em montões e as rãs começaram a feder. Aquilo que eles amavam e admiravam se tornou algo fétido. E é assim com cada uma das idolatrias dos homens. Aquilo que os homens tanto amam, aquilo que os homens tanto admiram, no final vai ser fedido aos próprios olhos deles. Aqueles que amaram os prazeres da carne, um dia vão perceber que aquilo ali é fedido aos olhos de Deus. E terão vergonha de ter amado aquilo. E todos os deuses que nós colocarmos no lugar do Senhor, um dia vai feder nas nossas vidas. A não ser que nós nos arrependamos, todos aqueles que têm colocado substitutos para Deus sentirão vergonha daquilo de que um dia se orgulharam. Então, se você não quer que o seu coração fique fedido, assim como a terra do Egito estava fedendo, se livre dos sapos na sua vida. Se livre dos deuses que você tem colocado sobre o seu coração. Porque eles não vão te salvar, eles não vão te sustentar, eles só vão te trazer vergonha e humilhação no grande dia. Então abra mão de todos os deuses que você ama, seja lá quais forem, e faça com que Deus domine sobre cada área da sua vida. E diga, Senhor, vem reinar sobre mim. Vem reinar sobre o meu coração. Eles até tentaram replicar o que eles fizeram, e parece que até fizeram surgir mais sapos, mas não fizeram os sapos desaparecer. De modo que o faraó teve que pedir intercessão por meio de Moisés.
Faraó acabou reconhecendo que ele era impotente diante de Deus. O problema é que o texto diz, no verso 15, que Faraó ele pediu oração, ele pediu intercessão, e os sapos então desapareceram, de certa forma, morreram. Mas depois que a coisa ficou aliviada, o que foi que aconteceu com ele? Verso 15. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Sabe qual é o problema de muitos de nós? Que nós até corremos para Deus. A gente vai até em busca de ajuda. A gente vai até em busca de socorro. E a gente até começa a orar, começa a participar, começa a se envolver, começa a ler a Escritura. Só que depois que o fogo da provação passa, aí a gente olha assim para os lados e então sai debaixo das asas do Senhor e continua seguindo a própria vida como se nada tivesse acontecido. E muitos têm feito a Deus como um abrigo para as horas difíceis. E nas horas de bonança têm buscado traçar os seus próprios passos. E não é esse tipo de relacionamento que Deus tem para nós. Deus ele quer que nós procuremos a Ele em todas as circunstâncias das nossas vidas. É fato que Deus usa momentos de provação para nos trazer para Ele, para nos humilhar e mostrar que nós somos pequenos. E quando essas pessoas vêm, a grande pergunta é o que ela vai fazer depois que as coisas ficarem boas. Porque Deus ouve a oração da igreja. A pessoa vem, pede intercessão e a oração ela tem de fato poder. O problema é ir depois. Deus não está aqui só para resolver problemas pontuais da sua vida. Deus está aqui para se fazer rei sobre você. Faraó viu que o Senhor era poderoso. Faraó reconheceu que Deus era soberano, mas não quis se humilhar na sua presença. Se humilhou por um pequeno instante. E o que Deus nos chama a fazer, meus irmãos, é se humilhar constantemente diante dele. Em cada momento. Quer esteja tudo bem, quer esteja indo tudo mal. Senhor, seja soberano sobre a minha vida. E me sustenta em tudo. Desde a coisa mais simples até a coisa mais complexa. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom. É um Deus que governa sobre nós. Quantas coisas boas nós recebemos e atribuímos glória aos homens, atribuímos ao nosso próprio braço forte. Quantas vezes os cuidados deste mundo têm sufocado a semente da palavra do Senhor, tem feito, ó Pai, com que os homens recorressem para tantas outras coisas que não a Ti somente. Nós queremos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos para enxergar a soberania do Senhor em nossas vidas, para tributar ao Senhor honra e glória por todas as coisas. Que a glória do Senhor pare de ser roubada dos nossos corações. Que os nossos olhos se voltem para Ti e Te glorifiquemos com alegria. É o que suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém.